Fala galera, 2200 na área aqui. Vamos comentar aqui uma mão que rolou no torneio de 10k. Torneio que eu fiquei em terceiro lugar e analisando a hand history da mesa final, não acho que tenha nenhuma mão muito mirabolante, algum blefe sinistro ou algo do tipo. No entanto, essa talvez uma das mais interessantes e eu vou procurar compartilhar com vocês um pouco do meu processo de raciocínio por detrás dessa mão. Acredito que ela foi importante para o decorrer do torneio. E no final a gente vai poder ver o showdown do oponente, já que os replays das FTs acabam mostrando, né? E dando essa oportunidade pra gente. Então, mão standard aqui, né? A gente, como CL abrindo o par de rei, a gente tem um flat do jogador russo, o regular russo aqui. Que nesse caso está em segundo em fichas, então primeiro contra segundo em fichas aqui, ele com cerca de 40 blinds. Flop valete 5-6 Rainbow. Eu abro de check, eu acredito que é um spot onde o range do vilão aqui, ele é um range bem curto em geral. Tem uma vantagem de equidade provável contra o meu range, ou certamente, já que eu vou estar abrindo aqui como CL um range um pouco mais amplo, então a vantagem de equidade, vantagem de posição do jogador em IP aqui, ela existe. Sendo assim, eu provavelmente jogo numa frequência altíssima aqui de check, o meu range, incluindo o próprio rei. Acaba enfrentando um bet versus missa de c-bet aqui, né? O oponente acaba apostando. E aqui eu acho que uma decisão importante aqui é procurar entender o range do vilão, como é constituído, né? Desde o pré-flop até o momento em que ele acaba apostando. Então aqui, acredito que 100% das vezes ele vai acabar tendo mãos como 5-5, 6-6, inclusive valete. Valete talvez vai ter algumas frequências de tribet pré-flop, mas em geral não muito, porque ele tem um risk premium bem alto, né? Enfrentando o primeiro colocado e a dinâmica da mesa ainda tem vários short stacks ou stacks médios aqui, então o range de tribet dele aqui vai ser bem restrito aqui realmente. Sendo assim, o range dele ainda contém todas as trincas, ainda contém, óbvio, as de valete, rei valete, apesar de eu estar bloqueando bem essas mãos, e claro, alguns bluffs em geral. Talvez alguns ainda com muita equidade, como 7-8 suited, que parece ser bem tranquilo. Então, eu fiz uma explicação bem ampla aqui, mais para explicar que o range que ele está apostando nesse spot, considerando o range de defesa dele, acaba sendo um range forte em geral, de bet versus missa de c-bet aqui nesse spot. Claro, ele pode ainda estar c-betando aqui mãos como 9-10 suited, dama 10 suited que fletaram, ou muitas vezes até algumas mãos das protection, podem vir em algumas frequências de bet versus missed, apesar de que eu acho que, de novo, pelo risk premium em geral, ele vai acabar dando mais check, o que deve acontecer de fato, teoricamente. Mas, dito tudo isso, eu acredito que a minha jogada aqui é jogar check call. Diferente de uma situação chip EV, onde a gente poderia tranquilamente jogar de check raise esse spot e acelerar esse tipo de situação, aqui a gente já tem o risk premium também envolvido na gente. O turn é bem ruim para nós, considerando o range como um todo dele, que agora acabou fazendo nuts, uma parte desse range acabou fazendo nuts com 7-8 suited, que eu acho que é um combo bem tranquilo de ele ter per flop, ainda mais em um perfil como ele. 5-5, 6-6 jacks continuam massacrando bastante parte do meu range. No entanto, ele ainda tem alguns bad turns com alguns bluffs, não tantos bluffs naturais, mas ainda esse jogador é capaz de encontrar alguns bluffs ainda. E talvez algumas mãos como Knight 7 suited, As 3 suited, ou mesmo transformar algumas mãos em bluffs eventualmente. Mas enfim, ele vai pro second barrel, a gente obviamente tem um check call turn bem tranquilo ainda, principalmente porque ele pode estar jogando alguns valetes ainda de bet para check river, principalmente os valetes mais fortes. Então me parece ser um check call no turn bem fácil também. Não acredito que a gente tenha que jogar check shove esse spot, versus o range, a constituição do range dele. A gente
acaba, quando sendo pago, praticamente tendo uma mão muito complicada, né? Um range versus range bem que nos desfavorece bastante aqui em termos de equidade, então a gente acaba jogando check call. E o river acaba dobrando o valete e completando um possível backdoor flush que ele acabou apostando no turn, então de fato as coisas foram ficando cada vez piores para mim no pós-flop. A gente abre de check mais uma vez, dessa vez ele acaba apostando por um bet bem alto, um close to pot. E aqui já me parece no river a decisão de todas as streets mais fáceis, que me parece ser um fold bem tranquilo. A gente chega no river com uma quantidade bem grande de trincas ainda, principalmente os valetes mais fracos nossos, até mesmo eventual frequências de as e valete ainda vão ter no nosso range. Backdoor flushes principalmente, né? Mãos como as e rei de ouros, as e dama de ouros, as e 5 de ouros, as e 7 de ouros, eventuais mãos que ainda podem chegar, né? Talvez o as e 7 de ouros menos vezes eu vou estar chegando nessa linha, mas de maneira geral a gente ainda consegue chegar com mãos com bluff catcher muito melhores. Talvez mesmo 8-8, 7-7 com 1 ouros vai ser um bluff catcher provavelmente melhor. Enfim, dessa forma a gente acabou jogando de fold river, e era essa mão que eu queria compartilhar com vocês. Depois a gente acabou vendo o replay, que é disponibilizado, né, no YouTube, e ele acabou realmente tendo parte 5 nesse spot. Em game me pareceu bem confortável essa linha, e depois estudando a mão, uma perspectiva mais teórica, foi interessante poder crescer e evoluir. E agora pude tentar compartilhar um pouco para vocês e gerar um pouco de um valor de vocês através, enfim, da maneira com que eu encarei esse spot e compartilhando um pouco da minha linha de pensamento sobre ele. Valeu, galera. Grande abraço. Tamo junto demais.